Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Hoje a gente mergulha nas ideias bem centrais de Melanie Klein. Vamos focar naquele artigo clássico dela, de 1934, sobre os estados maníaco-depressivos. Nossa ideia é tentar entender como ela imaginava o comecinho mesmo da vida psíquica, sabe? Exato. É uma visão bem intensa, né? Cheia de ansiedades primitivas, mecanismos de defesa assim radicais, como o bebê organiza amor, ódio e como ele constrói um mundo interno dele. Uhum. Então, vamos lá. Como é que Klein pensava esses momentos iniciais da mente? Olha, para Klein, tudo começa com dois processos bem básicos. A introjeção, que é tipo trazer o mundo para dentro. Internalizar. Isso, internalizar. E a projeção, que é o contrário, colocar coisas de dentro para fora, no mundo. Desde os primeiros meses, o ego do bebê, mesmo muito incipiente, já está lidando com ansiedades que ela descreve como avassaladoras. E essas ansiedades vêm de onde, principalmente? Vem muito das fantasias sádicas. É pesado, mas a ideia é que o bebê fantasia coisas como esvaziar, morder, sabe? Devorar o primeiro objeto dele, que é o seio da mãe. Nossa! E aí ele introjeta o seio bom, quando está tudo bem, ele satisfaz, mas também introjeta um seio mau, que frustra. E esse seio mau fica pior ainda porque o bebê projeta nele a própria agressividade. Entendi. Então não é só a frustração externa, tem a projeção da agressão do bebê também. Exatamente. E esse seio mau que foi introjetado vira uma espécie de perseguidor interno. É como se o mundo interno do bebê começasse a ser povoado por essas figuras que são meio distorcidas pela intensidade das pulsões, sabe? Essa imagem de um mundo interno com perseguidores, isso me leva direto para a primeira grande organização que ela descreveu, a tal posição esquizoparanoide. Como é que funciona isso? Bom, nessa fase, o ego ainda é muito frágil, né? Para lidar com a ansiedade de ser destruído por esses objetos maus que ele internalizou, ele usa defesas bem primitivas. A principal delas é a cisão. Cisão. Separar tudo. Isso, separar radicalmente o bom do mal. O seio bom é perfeito, idealizado. O seio mau é terrível, persecutório. Não tem meio termo. É tudo 8 ou 80. Para tentar proteger o lado bom de ser contaminado pelo mal, imagina. Exatamente essa ideia. E junto com a cisão, vem a negação de partes da realidade psíquica e também uma projeção muito forte da agressividade para fora. O medo central ali é o de ser atacado por esses perseguidores. Daí o termo paranoide. E o esquizo? O esquizo vem dessa cisão radical, dessa fragmentação tanto do ego quanto dos objetos internos. É fascinante e um pouco assustador pensar que isso acontece tão cedo, mas o desenvolvimento não para aí, né? Como é que se sai dessa posição? A transição acontece quando o ego amadurece um pouco mais. Ele começa a ter capacidade de integrar esses objetos que antes estavam separados. A mãe deixa de ser só o seio bom ou só o seio mau. Ah, começa a ver a mãe como uma pessoa inteira. Isso, uma pessoa inteira que tem tanto aspectos bons quanto aspectos que frustram, que são vistos como maus. É a passagem para a posição depressiva. E essa integração deve mudar tudo no sentimento do bebê, né? Muda completamente. Porque ao perceber a mãe como um objeto total e um objeto que ele ama, a criança começa a sentir culpa e remorso por aquelas fantasias agressivas, sádicas que ela tinha dirigido a esse objeto antes. Então a ansiedade muda de foco. Muda. Não é mais tanto o medo de ser aniquilado por perseguidores, mas sim o medo de ter ele mesmo destruído ou danificado o objeto que ama por causa da sua própria agressividade. Entendi. O depressivo aqui não é só tristeza passiva. Tem a ver com essa angústia pela perda, pela ambivalência e uma noção de responsabilidade. Perfeito. É a dor por ter sentimentos contraditórios. É o luto pelo estrago imaginário feito ao objeto amado e surge um desejo muito forte de reparação. Para Klein, essa capacidade de sentir culpa e de querer reparar é um marco fundamental no desenvolvimento emocional. O medo passa a ser o de ter dentro de si objetos danificados, sabe? Mortos, talvez. E o superego? Eu lembro que Klein tinha uma visão diferente da de Freud sobre quando ele surgia.
Sim, sim, bem diferente. Para Klein, o superego já começa a se formar ali nos primeiros meses, justamente a partir da introjeção dessas figuras persecutórios e também dos objetos bons idealizados. É um superego muito, muito severo no início, Mais severo que o freudiano? bem mais arcaico e cruel, digamos assim. É fonte de uma culpa muito intensa, quase como um tirano interno que faz exigências impossíveis. Imagino que lidar com essa pressão interna seja muito difícil. Deve gerar outras defesas. É aí que entra a mania. Exatamente. A mania surge como uma defesa poderosa contra a dor da posição depressiva. É uma tentativa meio desesperada de negar a dependência do objeto, negar a culpa, negar a perda, o luto. Como assim negar? O ego se infla, sabe? Com sentimentos de onipotência, de triunfo, de controle absoluto sobre os objetos. É como se a pessoa dissesse para si mesma: eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente, eu não destruí nada, tá tudo ótimo e sob meu controle. Pode até rolar um desprezo pelo objeto para negar o quanto ele é importante e o quanto dói a possibilidade de perdê-lo. Entendi. É uma fuga da realidade psíquica dolorosa da posição depressiva, então. Uau, percorremos um caminho bem complexo aqui, né? Da cisão e perseguição lá na esquizoparanoide, Uhum, passando pela culpa, luto e o desejo de reparar na depressiva, isso. até chegar nessas defesas maníacas para não sentir a dor. Qual que é o grande panorama que fica disso tudo? Olha, o mais interessante, eu acho, é que Klein não via essas posições como etapas que a gente simplesmente supera e deixa para trás, tipo fases de videogame. São dinâmicas que continuam ativas dentro da gente a vida toda. Ah, então a gente flutua entre elas. De certa forma, sim. A maneira como cada um consegue elaborar a posição depressiva, especialmente através da capacidade de reparação simbólica, que é conseguir reparar internamente o objeto amado, através da criatividade, do trabalho, dos relacionamentos, isso é fundamental. É crucial não só para a saúde mental, mas para a capacidade de amar, de criar, de viver de forma mais madura. Faz sentido. E isso, claro, nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se essas dinâmicas primitivas de amor, ódio, destruição e reparação são tão centrais para cada um de nós, individualmente, como será que a forma como grupos ou até sociedades inteiras lidam coletivamente com suas próprias ansiedades persecutórias de depressivas acaba moldando a cultura, a história, os fenômenos sociais? É uma questão para a gente pensar, né? Como esses mecanismos básicos se manifestam no coletivo. Fica aí a reflexão.